Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Já quero louvar a Deus pela vida de cada irmão, pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, e também pela vida do nosso pastor Alvani. Espero que todos estejam tendo uma terça-feira abençoada, e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos devocionais de preparação para a lição da Escola Bíblica Dominical. No texto de hoje, nós vamos ler a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, vamos fazer a leitura do verso 28 ao verso 39, que diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós estamos nos preparando para a lição de número 12, que tem por título O custo pessoal de viver os planos de Deus. Nós temos dito já no devocional de ontem, que o foco da lição do próximo domingo é tirar lições da vida de José a partir do momento que ele chega no Egito. Né? Nós vimos na lição anterior dos conflitos com os quais José teve que lidar dentro da sua própria casa, o que o fez ser vendido como escravo ao Egito. Chegando no Egito, ele vai parar na casa de Potifar, comandante da guarda de Faraó. E ali Deus vai abençoar a vida daquela família, daquela casa, através da vida de José. Até que a sua esposa vai seduzir, né? Vai tentar seduzir a José, e José vai parar injustamente na prisão. Na prisão, Deus também vai abençoar a vida de José, e ele interpreta sonhos dos servos de Faraó. Um servo é morto, de acordo com o que o sonho predizia, e o outro servo é restituído à presença de Faraó. E sobre a promessa de que lembraria de Faraó, de José, quando voltasse à presença de Faraó, aquele homem se esquece de José. Então, a lição do próximo domingo vai trazer os ensinamentos acerca dessas aflições e dessas adversidades a qual José passou, vendo o seu sonho, aquele sonho de honra e exaltação ao longo da sua história, o tempo todo parecer como um verdadeiro pesadelo, sendo vendido como escravo, sendo perseguido dentro da casa do seu senhor, sendo levado injustamente à prisão e ali sendo esquecido. Né? É muito pertinente esses ensinamentos, haja vista que
se propaga no meio cristão a ideia de que o crente ele precisa ser próspero materialmente. É claro que o desejo de todos nós, enquanto estivermos nesta terra, é viver de maneira digna, poder dar um bom estudo e uma boa condição de vida aos nossos familiares. Mas Deus não nos chamou para sermos ricos. Deus não nos chamou para sermos termos casas grandes, carros luxuosos, mas Deus nos chamou para sermos semelhantes a Cristo Jesus. Aleluia! E nós vemos que, mesmo diante das adversidades, José lhe confiou nos propósitos que Deus tinha para a sua vida. Então, no texto que nós lemos, nós vamos ver a partir do verso 28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, meus irmãos, Deus ele tem poder para fazer com que o mal que intentam contra nós, a mentira, a perseguição, a inveja, ele tem poder para fazer com que essas coisas cooperem para o cumprimento dos seus insondáveis propósitos. Então, nesse texto, nós podemos destacar alguns elementos que são interessantes para o nosso estudo. Primeiramente, nós vemos que Deus nos conheceu de antemão. Ele diz, pois aqueles que Deus de antemão conheceu. Esse conhecer, ele tem o significado de escolher. Deus, ele colocou o amor dele em nós antes da criação do mundo. Então, ele nos conheceu de antemão. Perceba, querido, que antes de nós demonstrarmos algum ato de santidade, antes de nós demonstrarmos algum ato de fé, antes de nós demonstrarmos algum ato de boa obra ou de glória para o nome do Senhor, ele já tinha nos escolhido, ele já tinha nos conhecido, ele já tinha investido tempo e amor dele em direção a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz que ele também nos predestinou. Para que ele nos predestinou? Para sermos conformes à imagem do seu Filho. Aleluias! Para que, da mesma maneira que o seu Filho foi o primeiro, nós sejamos também filhos de Deus, porque em Cristo Jesus nós somos chamados filhos de Deus. Então, o propósito do chamado de Deus para nossas vidas é sermos semelhantes a Cristo. Então, perceba que o apóstolo Paulo, nesse texto, ele vai construir uma estrutura que nos leva à vitória. E essa estrutura é fundamentada sobre um propósito. Qual o propósito? Sermos semelhantes a Cristo. Então, para que isso ocorresse, ele vai fazer o quê? Ele vai nos justificar. Porque para sermos semelhantes a Cristo, nós precisamos ser justificados dos pecados que nós havíamos cometidos. Então, a justificação é o ato do tribunal de Deus que impede que nós sejamos condenados pelos nossos pecados. Então, sendo justificados por Cristo Jesus, nós temos condição de sermos semelhantes a Ele. Que coisa maravilhosa! Cristo nos justificou dos nossos pecados. É Ele que nos justifica. A nossa salvação, queridos, não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós vamos aos cultos, mas é porque Ele nos justificou. A prova do amor de Deus é que Ele nos justifica em Cristo Jesus. Todo juízo que viria sobre nós veio em Cristo na cruz do Calvário. Então, na cruz do Calvário, Ele nos justificou. Louvado seja o seu santo nome. Aí ele vai dizer que Ele nos justificou e também nos glorificou. A glória de Deus é manifesta em nossas vidas
né, através da justificação dos nossos pecados. Quando nós nos encontramos puros por termos os nossos pecados perdoados, Deus vai passar a manifestar a sua glória sobre as nossas vidas. E essa glória será plena quando Cristo vier nos buscar. Aleluias! Porque o nosso corpo será glorificado. Então agora, em cima disso, ele vai construir a certeza da vitória. Aí ele diz: que diremos, pois, então, à vista destas coisas? Ora, se Deus já enviou Jesus Cristo por amor de nós, se Jesus Cristo já morreu e já ressuscitou por amor de nós, se nós já fomos justificados dos nossos pecados, e se a glória de Deus já é manifesta em nossas vidas, então vem a pergunta: que diremos à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele vai explicar: aquele que não poupou, antes o deu, né? entregou o seu Filho por amor de nós, de maneira graciosa, né? Ele também, queridos, perceba a construção desse texto. Se quando nós éramos encontrados em pecados, Deus não poupou a vida do seu Filho, que era santo, para que fosse entregue graciosamente, ou seja, como favor a nós. Imagine agora que ele já glorificou, ele já manifestou a sua glória em nós. Ele também não fará todas as demais coisas ao nosso favor? Então, o que o texto bíblico está nos explicando? Que aquele que é escolhido, aquele que é justificado, aquele que foi glorificado e que experimentará a glória de Deus, ele não precisa temer a perseguição. Ele não precisa temer mais a aflição. Ele não precisa temer mais a morte. Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Porque nenhum desses aspectos pode impedir o cumprimento dos propósitos de Deus sobre as nossas vidas. É por isso que ele diz que nem a altura nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor de Deus manifesto em Cristo Jesus, manifesto através da fé em Cristo Jesus, é a certeza da nossa salvação e do cumprimento de todo o propósito de Deus na nossa vida. Esse texto, meus irmãos, é um texto de segurança. Nós podemos estar seguros na nossa salvação e no cumprimento das promessas de Deus na nossa vida, porque Deus entregou o seu único Filho para que morresse e ressuscitasse por amor de nós. Então que esta palavra venha trazer alegria ao seu dia, venha trazer vida ao seu dia e fortaleça a nossa fé. O cumprimento de todo o propósito de Deus na vida de José se cumpriu pelo amor e pela bondade de Deus e pela fidelidade de Deus. E de igual maneira, Deus tem preservado o seu povo, cumprindo todos os seus propósitos. Meus irmãos, que esse devocional venha despertar no seu coração a certeza da sua salvação. Talvez o inimigo tenha te acusado, esteja te acusando dos seus erros, das suas falhas, mas Deus quer garantir a vitória da salvação do crente na sua vida. Fique com essa palavra e que Deus venha continuar a te dar uma terça-feira de bênção e de vitória, no nome de Jesus. Fique com Deus.